Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. E hoje, meus irmãos, é o nosso 15º dia de jejum. E até aqui o nosso bom Deus tem nos ajudado. Irmãos, hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre fé, sobre atitude de fé. Certa vez alguém disse que o homem começa a morrer na idade em que ele perde a sua fé. Lá no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje eu gostaria de ler um texto com vocês que fala sobre a atitude de uma mulher que era hemorrágica e ela tinha fé e ela foi até Jesus e ficou livre do seu mal. Está escrito aqui no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Marcos 5, versículo 25. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando ele de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na sua capa, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, se prostrou diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi curada porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Querido, a primeira coisa que nós vemos aqui no texto, nesse texto, fala sobre a vida de uma mulher. Qual era o problema daquela mulher? Havia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia. Vocês que são mulheres, vocês sabem o que é uma hemorragia. Aqui no texto não fala que foi 12 meses, não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas foram 12 anos de sofrimento. E eu gostaria de perguntar para você, minha irmã, meu irmão, que nós estamos agora nesse período de quarentena e às vezes você está aflito e faz apenas menos de 1 mês que nós estamos de quarentena. E dentro desse mês que nós estamos de quarentena, nós já estamos ficando aflitos. Agora imagina só, essa mulher era uma mulher de fé. Fazia 12 anos que ela sofria com o mesmo problema. O texto diz que aquela mulher era uma mulher que tinha condição financeira boa. Ela procurou os médicos do seu tempo, mas os médicos não conseguiram resolver o problema dela. Porque, querido, tem coisa que os médicos resolvem, mas tem coisa que é só Deus. Tem coisas, meu irmão, minha irmã, que nós podemos resolver. Tem problemas que nós resolvemos, mas tem problemas que somente Deus pode resolver. Por exemplo, esse período que nós estamos vivendo é um período que não tem como a gente resolver. Mas o Senhor nos dá graça e o Senhor vai nos ajudar a sair da nossa dificuldade nesse tempo de aflição. A terceira coisa que aconteceu com a mulher é que, além de fazer 12 anos que ela estava enferma, procurou os médicos não resolveu o problema dela, ela perdeu tudo que tinha por causa da sua enfermidade. A reação, qual foi a reação que aquela mulher teve diante do problema? Isso, querido, é o que vai fazer toda a diferença no período de dificuldade, no tempo de tribulação. É a nossa atitude diante do problema. Aquela mulher não ficou parada de braço cruzado.
Aquela mulher não ficou reclamando por causa da sua enfermidade. Aquela mulher não ficou reclamando porque ela tinha procurado os médicos e que os médicos não podiam ajudar ela. Aquela mulher, ela não reclamou porque ela havia perdido tudo por causa da sua doença. Mas ela teve uma atitude. Ela teve uma atitude de fé. Primeiro, o texto diz que ela ouviu falar de Jesus. Querido, quando nós ouvimos o Evangelho fala da pessoa de Jesus. Fala da sua obra maravilhosa, que ele veio ao mundo para nos restaurar, para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Quando nós vemos a história de Jesus, nós vemos Jesus sempre curando as pessoas, libertando, multiplicando pão, multiplicando peixe, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, às vezes corrigindo as pessoas que estavam em sua volta. Então, quando nós ouvimos falar de Jesus, o Evangelho de Jesus nos traz fé, nos traz coragem, nos traz esperança. E eu gostaria de perguntar para você, querido, que está de quarentena, o que você tem ouvido durante esses dias? Você tem ouvido mensagens que levantam a sua fé ou você tem ouvido somente mensagens pessimistas? Depois que aquela mulher ouviu falar de Jesus, o coração dela encheu de fé e de esperança. Então ela determinou a sua cura. Ela disse consigo mesma: olha, eu não vou ficar aqui parada, eu vou ir até ele. Eu sei que aonde ele vai ter uma multidão enorme, mas eu creio que se eu tocar na roupa dele eu vou ficar curado. Aquela mulher, ela teve uma atitude, ela determinou a sua cura. Então nós devemos determinar dentro do nosso coração, meu irmão e minha irmã, que nós vamos sair desse problema através da fé, confiando no Senhor. A terceira atitude que aquela mulher teve, além de ouvir falar de Jesus, de determinar a sua cura, ela teve uma atitude de fé. Ela saiu da onde ela estava, ela foi atrás da cura, ela foi atrás de Jesus. É isso que nós devemos fazer, em vez de ficar triste, deprimido, deixando a depressão nos consumir nesses dias. Nós devemos levantar nossas cabeças e sair do lugar onde nós estamos, em direção à nossa cura, em direção a Jesus. E qual foi o resultado, para concluir a mensagem de hoje? O resultado da reação daquela mulher, da sua fé. Ela tocou em Jesus e foi curada no mesmo instante. Depois que ela foi curada, Jesus perguntou: quem me tocou? Os discípulos falaram: mestre, todos estão te apertando e você diz ainda quem te tocou. E Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Então a mulher confessou publicamente a sua cura. Ela pôde até mesmo, além de ser curada, ela deu testemunho da sua cura. E depois que ela testemunhou a sua cura, Jesus então confirmou a sua cura, dizendo: mulher, vá em paz, a tua fé te curou. Irmãos, certa vez eu ouvi falar de um pequeno relato, testemunho de uma criança que foi orar num tempo de seca, junto com os irmãos da igreja, com seus pais no monte. E diz nessa história que quando o pastor disse que estava havendo uma seca e que eles deveriam orar pedindo para Deus mandar chuva, de repente os pais saíram de casa. Eles tinham combinado de mais ou menos umas 10 horas da noite se encontrar em cima do monte, que era uma pequena cidade onde eles moravam. E diz no relato que aquela família, aquele casal, eles tinham uma menina de 10 anos, era uma menina de fé. De repente a menina, quando ela saiu de casa, os irmãos, para surpresa dos irmãos, aquela menina, ela estava com um guarda-chuva nas mãos e ela estava com a capa de chuva e com o guarda-chuva nas mãos, com o guarda-chuva aberto. E eles perguntaram: por que você está carregando o guarda-chuva? Ela disse: ai papai, mamãe, a gente não vai orar pedindo para o papai do céu mandar chuva? Amém, querido? Você aprendeu? A menina, ela foi com guarda-chuva porque ela tinha toda a certeza no seu coração que Deus ia mandar a chuva. Então nós estamos agora vendo esses períodos de dificuldade, mas nós devemos acreditar que nosso bom Deus, Ele cuida de nós, Ele nos protege. E crendo no Senhor, como aquela menininha, como a mulher do fluxo de sangue, com certeza
o Senhor vai nos renovar, vai nos restaurar, vai nos curar, vai abrir as portas nesse período de aflição, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, pelo teu filho, pela tua filha, Senhor, nesse dia de consagração. Te peço, meu Deus, nesse tempo difícil, meu Pai, que o Senhor cuide do teu filho, cuide da tua filha, tira toda a angústia, tira toda a opressão, tira toda a depressão, Senhor. Teu filho não está acostumado a ficar muito tempo parado, sem trabalhar, dentro de casa, meu Deus, trancado, sem sair na rua. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, tira a aflição, meu Pai. Coloca a fé, a coragem, meu Deus. A mesma fé, Senhor, que aquela mulher do fluxo de sangue ela teve. A mesma atitude que aquela mulher teve, meu Deus. Ela acreditou, ela tinha aquele problema. Ela, meu Deus, perdeu tudo que tinha, mas ela não desanimou. Ela ouviu falar de Jesus, seu coração encheu de fé, determinou a sua cura. Ela foi atrás da sua cura, buscou Jesus e foi curada. Ela foi curada, ela confessou publicamente a sua cura, Jesus confirmou a sua cura. E assim também, meu Deus, vai acontecer com teu filho e com a tua filha. Que aqueles que estiverem enfermos, meu Deus, nessa manhã, que eles sejam curados para a glória do teu nome. Meu Deus, aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra as portas do trabalho e que o Senhor, meu Deus, não deixe faltar nada aos teus filhos, porque nada falta àqueles que temem o Senhor. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir.